consegue me responder essa pergunta? O que é que tem a ver o vídeo do Felca sobre exploração infantil e sobre o Ítalo Santos com o filme Sound of Freedom? À primeira vista, assim, parece que não tem nada a ver, né? Uma coisa com outra. Mas na verdade eles têm muito mais a ver do que a gente imagina. E é isso que eu vou te falar nesse vídeo hoje, então fica aqui até o final. Bora lá. Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Começando aqui mais um vídeo e hoje o assunto é um pouquinho polêmico, para dizer um pocão. Se você não mora em outro planeta, provavelmente deve ter visto o vídeo do Felca sobre adultização. O vídeo de hoje é uma denúncia. Falando, obviamente, daquele vídeo que furou totalmente a bolha, tá todo mundo falando. Foi simplesmente o assunto mais comentado aí nos últimos tempos. Mexeu com a classe política, com as redes sociais, com muitos influencers. Um negócio assim, maluco. E se tu tava de férias em outra galáxia, eu vou fazer aqui um resuminho do que aconteceu. O Felca simplesmente jogou uma bomba, apontando o dedo para a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais, principalmente no Instagram. E o maior exemplo apontado lá no vídeo dele foi o caso do Ítalo Santos e da Camilinha. É um vídeo de quase uma hora, praticamente no formato de um dossiê, onde ele aponta tudo isso, ele mostra evidências e mostra também como é que o algoritmo das redes sociais ele se comporta de um jeito a meio que ofertar esse tipo de conteúdo, né, o conteúdo infantil, para criminosos, né, que compartilham isso entre grupos de Telegram e etc. Depois desse vídeo, né, só alguns dias atrás, já rolou muita coisa. As investigações estão rolando aí e até as redes sociais do Ítalo Santos e da Camilinha já foram derrubadas. Mas por que eu tô falando disso? Porque um pouco mais de um ano atrás foi lançado um filme que de certa forma também denuncia isso. Não como exploração infantil na internet, mas no mundo, na vida real. A exploração e o abuso de crianças. O nome do filme é Sound of Freedom, ou traduzindo aqui para português, O Som da Liberdade. E como eu já falei, é um filme lançado em 2023 que conta a história real de Tim Ballard, um ex-agente americano que larga simplesmente tudo na vida dele para tentar combater o tráfico de crianças. E ele é interpretado pelo Jim Caviezel, né? Tu deve conhecer aí, se tu tem um pouquinho mais aí de 30 anos, deve conhecer pelo filme A Paixão de Cristo de 2024 do Mel Gibson. A história se desenrola basicamente da seguinte forma: é o Tim Ballard tentando salvar uma menina e o irmão dela que foram sequestrados por traficantes na Colômbia. E assim, galera, esse filme é um tipo de thriller que te prende, né, com cenas de tensão, mas também ao mesmo tempo você percebe que é um filme que mexe contigo, que mexe com o teu emocional, né, porque ele mostra o quanto esse problema é urgente. Um filme extremamente bem feito, extremamente realista, e o mais doido é que é um filme totalmente independente. Os produtores arrecadaram, né, com financiamentos ali independentes, só 14 milhões de dólares, né, obviamente 14 milhões de dólares qualquer pessoa queria ter, mas 14 milhões de dólares para produzir um filme no mundo de Hollywood não é praticamente nada. Só que hoje, pouco mais de um ano do lançamento do filme, ele arrecadou simplesmente 250 milhões de dólares. E melhor ainda, o público adorou. No Rotten Tomatoes ele chegou a simplesmente 100% de aprovação. Só que a gente sabe que a gente está vivendo um período de muita polêmica, e esse filme é considerado um dos mais polêmicos dos últimos tempos. E é aí que a crítica entra. Teve ali um racha, né, uma divisão dos críticos. Por um lado, alguns falaram, né, que é um filme super sensacionalista. Outros disseram que ele simplificava uma história real, mas como eu falei aqui, a galera, né, o povão, o público abraçou de verdade esse filme, que teve muito boicote. De verdade, ele teve muito boicote. Nos Estados Unidos ele quase não chegou nas telas do cinema. Aqui no Brasil foi uma novela para poder o filme rodar nas telas do cinema, e muitos streams, né, ao redor do mundo se negaram simplesmente a comprar, né, a negociar esse filme para o catálogo deles. E isso é o mais doido, porque como trata de um tema que é extremamente importante, a gente não consegue entender o porquê dessa rejeição de alguns críticos, e principalmente da mídia americana, que tentou boicotar de todas as formas. Porque se por um lado eles dizem que o filme exagera ou que a história é inventada, a história é fantasiosa, por outro lado ele aborda um tema que eu acredito que todo mundo seja consciente de que é um dos crimes mais absurdos da humanidade, a questão da exploração e do abuso infantil. Então, mesmo que a história seja ou não real, só o fato de abordar esse tema, de levantar essa questão, já faz por merecer a audiência que teve. E até mesmo no contexto de arte em si, né, na ficção, que é um filme que mistura ação, drama, uma mensagem que faz a pessoa pensar, faz a pessoa refletir. Tipo assim, ele conversa diretamente com aquilo que o Felca tentou passar no vídeo dele. Crianças sendo exploradas,
publicadas, seja nas ruas ou nas redes sociais, é uma coisa que simplesmente não dá pra ignorar. E aí, por que eu trouxe esse filme? Por que eu tô falando disso agora? Porque o vídeo do Felca acendeu uma luz gigante nesse debate. Assim como ele tá cobrando responsabilidade das redes sociais, dos políticos, sobre esses conteúdos de adultização, o Sound of Freedom faz a pessoa olhar pro lado mais sombrio do mundo e pensar o que é que a gente tá fazendo pra mudar isso. E assim, de novo, o filme, ele não é perfeito. Teve muita polêmica, inclusive aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, onde muita gente falou que tava tendo uma propaganda exagerada do filme, mas o ponto não é esse. O ponto é que esse filme toca o dedo na ferida e faz a galera querer saber mais sobre o assunto, que esse é um assunto velado, que é um negócio bizarro, que inclusive aqui no Brasil teve muita campanha pra boicotar esse filme, mas sendo verdade ou não a história, o fato é que mexeu com muita gente. De verdade, Sound of Freedom é um filme que merece a tua atenção, seja qual for o espectro político que tu siga. É um filme que vai fazer tu refletir de alguma forma, que eu tenho certeza que essas 2 horinhas ali que você vai parar assistindo ele vão te fazer pensar muito e não vão ser horas perdidas, né? Eu tenho certeza, então vale a pena dar uma chance pra esse filme. Mas deixa aí no comentário, tu já assistiu esse filme? Tu já assistiu? O que foi que tu achou dele? O que é que tu acha da mensagem que ele tenta passar? Tu acha que tem uma ligação entre a mensagem do filme e a mensagem que o Felca tentou passar no vídeo dele? Se tu caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, porque toda semana eu tô trazendo vídeo novo, e manda esse vídeo para todos os teus colegas, manda no grupo aí da família, faz a tua avó, a tua tia, tua mãe, teu pai, todo mundo assistir, e continua acompanhando aqui o canal. Muito obrigado por ficar até aqui, até a próxima, tchau.